Pai do Senhor, bom dia. Eu queria enaltecer ao Senhor Salvador Jesus Cristo, ao nosso Deus Todo-Poderoso, ao Espírito Santo da graça na nossa vida. E queria ressaltar o nome de alguns pastores que me fizeram crescer na graça, na virtude e no poder do Espírito Santo, através do Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu queria agradecer ao pastor Eric, de Foz do Iguaçu também, se eu não me engano. Eu queria agradecer ao pastor, o co-pastor Wagner, da Igreja Batista Lírios do Vale, Camaçari, pastor Ismael, de Feira de Santana, da Peniel, que agora mudou o nome, Torre Forte, do pastor Alex Azevedo, do Ministério Novo Tempo de Amar, daqui de Santo Estevão, pastor Nailton, do Tempo de Amar também, de São Paulo, o pastor Wilson, do Centro de Recuperação Creres, de Feira de Santana, pastor Flavinho, da Igreja Batista, da Assembleia de Deus, Campo Limpo ali, pastor Antônio, amigo do pastor Flavinho, pastor Roberto Bambu também quero agradecer. Agradecer o pastor Isador, de Minas Gerais. Agradecer o pastor Paulo, de Minas Gerais. Agradecer o pastor Itagiba, de Minas Gerais. Agradecer o pastor Judásio, de Foz do Iguaçu, o qual me titulou pastor. Mas eu queria dizer uma verdade sobre este pastoreado. Eu preciso falar isso para todos vocês. E como eu uso meu Facebook, como eu uso meus status para falar a verdade de Deus, eu tenho que falar. A Bíblia vai falar em João capítulo 8, versículo 44, assim: vós tendes por pai o diabo, e queres satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se afirmou nele a verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, eu tenho que falar a verdade aos vossos irmãos. Na verdade, eu ainda continuo sendo evangelista. Eu tenho uma carteira credencial de pastor. Eu posso titular em qualquer lugar como pastor. Eu tenho a carta para abrir meu ministério como pastor. Eu tenho a autorização de consagração como pastor, mas não foi derramado o azeite ainda na minha cabeça. Ficou para agosto, no congresso em Foz do Iguaçu, 3 dias de congresso, e ali eu serei, consagrado. Mas eu já tenho em minhas mãos a carteira, tenho em minhas mãos todo o poder pastoral. Mas eu tinha que falar essa verdade porque isso estava me corroendo. Eu amo ser chamado de pastor, gosto. Porque é um respeito de pastorear, de cuidar, de tomar conta. E quando se falamos de pastor, podemos ler em Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, se eu não me engano. Ou do versículo 15 em diante, que nós vamos ter a trilogia bíblica, A trilogia bíblica, que está nos 3 sinóticos livros, Marcos, Mateus e Lucas, o filho pródigo, a ovelha perdida e a dracma perdida, E quando nós olhamos falar da ovelha perdida, nós vamos ver que o pastor, ele tem que se doar por sua ovelha, e não são todos que fazem isso. O pastor, ele tem que subir no pináculo
ele tem que subir no monte, ele tem que colocar a ovelha em seu ombro e carregá-la de volta para o aprisco em segurança. Na segunda parábola, onde está a dracma perdida, o pastor ele tem que procurar a ovelha que se perdeu dentro da igreja. Tem ovelha que se perde fora da igreja. Tem ovelha que você tem que ir atrás para buscar. Tem ovelha que você tem que ir na casa, tem ovelha que você tem que ir na boca, tem ovelha que você tem que ir num bar, tem ovelha que você vai ter que ir no prostíbulo, tem ovelha que você vai ter que ir em vários lugares buscar. E você não tem que ter medo de buscar, você tem que dar sua cara a tapa e ir buscar essa ovelha. Mas tem ovelha que ela já está perdida dentro da igreja. Tem ovelha que está dentro da igreja por estar ocupando um espaço, mas ela está totalmente fora do foco. Ela não segue mais as ordenanças que o pastor lhe manda. Ela não segue mais as doutrinas bíblicas dentro da igreja. Ela não segue mais a ordenança da igreja. Ela não presta atenção na igreja, dando a sua mentalidade a doutrinas de demônios. Tem pessoas que já estão perdidas dentro da igreja e tem pastores que não procuram perceber isso. Não procuram ver as ovelhas que está perdida dentro do seu ministério. Mas tem ovelha que está perdida, está precisando de uma palavra de conserto, está precisando de uma palavra de consolo, está precisando chamar para poder saber o que está acontecendo. Tem ovelha que está ali ferida, mas o pastor não presta atenção para passar o óleo. E acaba se perdendo a ovelha. A Bíblia vai dizer na segunda parábola que a dracma caiu e a dona acendeu um candeeiro e começou a procurar. E quando achou, ela festejou com suas amigas. Mas tem ovelha que o pastor não vai atrás. Tem ovelha que o pastor não pode levar uma palavra. Tem ovelha que o pastor não pode dizer nada. Tem ovelha que o pastor tem que deixar com que ele se arrependa e ele volte sozinho. A Bíblia vai falar que o filho pródigo agora ele tomou uma decisão impensável. Ele tomou uma decisão por si próprio. Ele tomou uma decisão pelo glamour de um mundo vil, perdido e miserável. E agora começou a seguir agora seu desejo. Mas a Bíblia vai falar que o pai não foi atrás. A Bíblia vai falar que o pai não foi atrás. O pai ele ficou o caminho esperando, porque sabe que aquele que sai na desobediência ele volta. Tem ovelha que ele vai voltar. Tem ovelha que quando ele cai na real, a Bíblia vai dizer que o filho pródigo, quando ele viu as bolotas que desejou comê-las, ele falou: olha, levantar-me-ei e terei com meu pai, porque os jornaleiros de meu pai têm alimento em abundância. Então ele ali naquele momento ele falou: olha, eu me arrependo de ter saído da casa de meu pai. Eu me arrependo de ter largado as doutrinas de meu pai. Eu me arrependo de ter largado os mandamentos do meu pai. Eu me arrependo de ter largado os ensinamentos de meu pai. O problema é que quando nós saímos sem ter um motivo, você não pode sair da presença de Deus. Deus é o firme fundamento da tua vida. O Senhor é quem estabelece a tua aliança para com Ele. Mas para isso você tem que estar disposto a ser mudado, em falar a verdade. A Bíblia vai dizer: quem és tu para julgar o servo alheio? Em outras palavras, a Bíblia vai falar: aquele que julga, né, pode ser julgado, e com a medida que vos mede, vós será medido. Quem somos nós para estar julgando uns aos outros? Quem somos nós para estar falando dos outros? Quem somos nós para estar criticando dos outros? O ministério começa em nosso coração. Pessoas hoje roubando ovelhas de aprisco de outro. Pessoas hoje roubando aquilo que Deus constituiu. A Bíblia vai falar uma coisa muito séria. Queria deixar aqui, enaltecer um pouco a palavra de Deus aqui. A Bíblia vai falar uma coisa muito séria em Hebreus,
capítulo 12, versículo 14 ao 17. Presta atenção, você que está aí em ministério, você que está se titulando ser pastor, achando que tem mais unção do que outro. Porque ter unção não precisa ter só uma credencial. Ter unção não precisa ter uma carta de abrir ministério. Ter unção é ter a presença de Deus em tua vida. E ter a presença de Deus em tua vida é andar em comunhão com o irmão um ou outro. Presta atenção no que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No 15 vai dizer assim: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, de raiva, de rancor, né? Nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, muitos se afastem, muitos se desistam de seguir ao Senhor. No versículo 16 continua dizendo: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú. Presta atenção, essa é muito forte. Como Esaú, né? Que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Pessoas que por uma conversa, que por um papo de consagração, por um papo de vou te exaltar, vou fazer isso, larga o que Deus tem colocado para seguir outras coisas, para ir em outros caminhos, para fazer aquilo que não é da ordenança de Deus. No versículo 17, ponto-chave, vai dizer assim: porque bem seis que querem ele ainda depois herdar a bênção, depois de ter prejudicado, depois de ter caído, depois de ter errado, ainda quer herdar a bênção de Deus. Foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou, o arrependimento, diligentemente com lágrimas. Quantas pessoas estão amarguradas? Quantas pessoas dizem ser cristão, mas não sabem agir como cristão? Quantas pessoas dizem ser espiritual, mas não tem espiritualidade nenhuma? Ter espiritualidade é você negar sua arrogância, prepotência, orgulho, vaidade e buscar a presença de Deus. É você ser afligido pelos outros e buscar a presença de Deus. Talvez eu diga por mim que eu ainda não sou totalmente espiritual, porque eu ainda me exalto, eu ainda me revolto, eu ainda brigo. Mas busco a Deus e sei me arrepender. Não me importa se fulano é maior do que eu. Não me importa se fulano é mais bem visto do que eu. O que me importa é que Deus esteja na minha vida como esteja na de fulano. E esse é o ponto principal. Você está orando para seu adversário? Você está orando pelas pessoas que te prejudicam? Você está orando para que Deus abençoe as pessoas que estão te prejudicando? Ou você só que Deus puna as pessoas? Porque Deus pode punir as pessoas de várias formas. Porque a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo. Se você busca a santidade no outro, olha para você. Se você busca justificação no outro, olha para você. E é isso que eu tento fazer, com meus erros e com meus acertos. Eu prefiro que Deus, no tempo devido, no tempo certo, Ele dê a cada um segundo as suas obras. Ele dê a cada um segundo o seu fruto, porque a Bíblia diz que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Se você planta benignidade, benignidade você vai ter. Se você planta discórdia, discórdia você vai ter. Se você planta amor, amor você vai ter. Se você planta raiva, raiva você vai ter. Presta atenção à forma que você serve ao Senhor. E deixa eu deixar bem claro, como eu já falei no início, eu ainda
Deus já me consagrou, pastor, mas eu ainda não sou, porque não desceu azeite na minha cabeça. E como eu falo nas minhas redes sociais, eu também falo de mim. E eu gosto de falar a verdade, para que o diabo não use isso para me envergonhar, porque com certeza o diabo já usou para envergonhar. Com certeza o diabo já usou para defamar. Com certeza o diabo já usou para falar. Mas eu estou aqui para dar minha cara a tapa e dizer a todos. As pessoas me chamam de pastor, não é porque eu digo que sou pastor, não. Não é porque eu saio daí falando a ninguém que eu sou pastor. A Bíblia fala, não seja teus lábios que te engrandeçam. Não seja seus lábios que te exalte. Não seja teus lábios que te enalteçam. Mas seja o lábio dos outros. Preste atenção que tem pessoas que nem te conhecem e te chamam daquilo que Deus colocou em teu coração. A paz do Senhor. Bom dia para todos.